aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mini índice, mais uma vez, esse mini índice, essa semana ele tá muito bonzinho, tá dando tudo muito certo, funcionando muito bem. Hoje ele abriu aqui acima do pivô, ficou trabalhando por aqui praticamente a primeira hora inteira. Aí ele fez um cruzamento para alta. Eu, nesse momento, preferi não entrar porque eu ainda estava levemente desconfiada desse movimento. Preferi continuar esperando, já que ele estava ali consolidado. Então, é difícil eu ter certeza que ele vai sair dessa consolidação. Não andou muito. Eu fiquei de olho na movimentação do preço. Eu confesso que eu fiz a minha entrada no cruzamento no 8R. No momento que não estava tão favorável assim para fazer essa entrada, porque eu tinha um pivô muito próximo. É claro que quando eu entro pelo 8R, eu tenho uma distância maior para fazer essa entrada. Então, quando cruza no 8, olha a distância que eu tô aqui dos pivôs. 234 pontos, quer dizer, ele me paga o gain mínimo. Poxa, gente, mas tinha VWAP também. Eu não dou muita trela assim para VWAP. É claro que costuma ter uma resistência maior na região da VWAP. Tanto que se a gente observa, ele passou, voltou, ficou testando essa região entre VWAP média de 200. Mas eu particularmente me sinto confortável em fazer a entrada, tá? Dentro do meu gerenciamento de risco. Eu tinha o estocástico me dando condições de fazer essa entrada. Então, de fato, era uma região onde o preço tem segurado, né, essa região de preço que ele estava trabalhando. Então, eu optei por fazer essa entrada mesmo sabendo que era uma entrada de risco. Rapidamente, eu já consegui fazer minha parcial, o que me deixa muito mais tranquila no trade, e eu fiz essa minha entrada. Era para eu ter pego mais pontos nessa operação, mas ele foi de uma pirraça tremenda comigo hoje. Como vocês sabem, normalmente quando eu faço as minhas entradas, eu conduzo acima da média de 21. É claro que eu passo a fazer isso depois que o trade já movimentou bastante, né, para ter ali um ganho considerável. Então, ele fez esse movimento de queda e eu deixo a minha proteção acima da média de 21 para, no caso de acontecer a abertura e um fechamento de box acima da 21, eu faço a minha saída da operação. Pois esse pirracento, ele me tirou nesse box e depois ele continuou caindo. Tudo bem que ele não caiu mais muito, quer dizer, caiu muito sim, porque ele caiu pelo menos mais 500 pontos. Ah, tudo bem. Eu não ia ter saído com muito mais pontos, porque eu ia ter saído mais ou menos aqui, mas ia dar uma diferença aí de pelo menos uns 150 a 200 pontos a mais no meu resultado, mas enfim, sai com 500 pontos dessa operação. Para quem entrou no cruzamento do 11, era um cruzamento extremamente perigoso. Aí algumas pessoas me falam, poxa, mas tá ali na cara do pivô, eu não quis entrar porque tá na cara do pivô, tá perigoso. Você tem a opção de fazer entrada por um risco maior. Por exemplo, se você coloca no 20R, esse cruzamento aconteceu já abaixo do pivô. Então, você teria uma segurança maior. Ah, poxa, mas no 20 stop maior. A gente não tem almoço grátis. Você quer uma segurança maior, você vai ter que ir para riscos maiores. Aqui ele nem ameaçou ir contra. Aí ele andou pelo menos 400 pontos aqui sem dar susto nenhum. E aí, a partir disso, era gerir a operação. É claro, quando a gente entra nos riscos maiores, a gente vai pegar uma parte menor do movimento. Mas não fica de fora. Então, seguindo aqui no 11, então eu fiz esse trade. Aí, ele me tirou um maledeto e ele fez esse movimento. Quando ele fez esse topo mais baixo que o topo anterior, eu entendi que ainda era uma boa possibilidade de fazer uma entrada de falha de topo. Essa falha de topo me tirou no 0 a 0, apesar de ter andado quase 200 pontos. Eu confesso que eu estava muito confiante que ele pudesse cair mais um pouco por conta do afastamento que ele estava da VWAP. Ele ainda estava próximo, então ele tinha espaço para cair um pouco mais. Só que ele caiu muito pouco e voltou, me tirou. Eu não protegi. Eu não realizei nada, eu não fiz parcial nessa entrada, porque ele não chegou a andar nem os 200 pontos e acabou me tirando no 0 a 0, porque nas falhas eu protejo, eu não faço como eu entro no cruzamento. O cruzamento é o início do movimento, então normalmente eu só começo a proteger depois que o trade andou mais ou após eu fazer minha parcial. Nesse caso não deu tempo nem de fazer minha parcial, então me tirou no 0 a 0. Quando ele fez esse movimento de alta, mais uma vez eu achei um pouco suspeito,
poderia até ter feito a minha entrada uma vez que ele fez fundo ascendente, mostrando uma possível mudança de estrutura de preço, mas eu preferi ficar de fora porque tinha um pivô logo ali na frente. É óbvio, tinha uma distância muito favorável, mas aquilo que eu falo para vocês, estando certa ou não, eu entendo que normalmente quando o preço está abaixo do pivô, ele tende a fazer um movimento mais de queda, então eu estava com foco mais em fazer as vendas. Teria dado uma bela de uma compra aqui, mas eu acabei ficando fora. Quando ele fez o cruzamento no 8R, eu fiz a minha venda. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas teve um cruzamento aqui no 8R. Deixa eu colocar no 8. Teve esse cruzamento aqui no 8R. Por que você não entrou nesse cruzamento e entrou no segundo? Me diga. Por que você deu uma despertinho? Então tem algumas situações. A primeira delas é que, nesse caso, ele ainda vinha fazendo topos ascendentes, movimento ascendente. Eu queria ter certeza desse teste no pivô. Tudo bem, ele bateu 2 vezes e caiu. Só que eu costumo, no 8R, eu prefiro olhar médias maiores para ter certeza desse movimento. Então, eu não me senti confortável em fazer a minha entrada aqui. Preferi esperar um pouco mais. E ele testou mais uma, mais 2, mais 3 vezes o pivô. Falei, não é possível que esse bicho não vai cair agora. Tanto que nessa entrada aqui, eu entrei com a intenção de deixar o meu stop acima do pivô. Não deixei o stop normal, apesar dele nem ter ameaçado, estava dentro do meu gerenciamento. Então, eu optei por fazer a minha entrada. Uma vez que ele já tinha feito essa tentativa, lembra que eu falo que normalmente depois de um movimento forte a primeira tentativa de reversão falha? Isso não acontece sempre, mas na segunda eu optei por entrar. Tava já abaixo do pivô, então era um pouco mais seguro do que aquela primeira entrada que estava acima do pivô. E aí eu entrei e deixei o trade andar e ele me pagou 650 pontos, me tirando também somente quando no 11R ele passou da média de 21. Então, eu só saí aqui, quando ele fez esse primeiro box azul, que foi um box que abriu e fechou acima da média de 21. Eu sabia que eu já deveria ter saído aqui, mas eu segurei o trade. Já estava com uma pontuação boa no dia, né? Tava dentro ali das minhas expectativas, então eu optei por fazer isso. E depois disso não fiz mais nada, não confiei nesse movimento de alta, não acreditei que ele pudesse subir. Ainda mais no horário que aconteceu, porque essa queda aqui foi a tarde inteirinha para ele fazer esse movimento de queda e eu me mantive no trade. Então, eu não pensei em fazer essa compra. Acabei fazendo somente essas 3 entradas hoje, uma no 0 a 0, mas 2 trades muito bons. Então, foram essas operações que eu fiz hoje. Sigo não operando dólar essa semana. Semana que vem, com certeza, eu volto às operações no dólar. Fiz muito pouco nas ações hoje porque elas estavam bem consolidadas também, dando poucas oportunidades. Então, preferi não ficar me arriscando de besteira. Então, foram essas operações que eu fiz hoje. E espero que eu tenha esclarecido. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas com relação, poxa, por que você entrou no 8? Tinha isso, tinha aquilo. Vamos lembrar sempre, cada pessoa tem um perfil. Eu vou sempre falar para vocês aquilo que é mais seguro e assertivo. Eu sou mais arrojada, meu gerenciamento me permite, então eu me dou o direito de arriscar mais, porque normalmente ganha mais quem arrisca mais. É claro que eu também estou muito mais sujeita a perdas, porém sempre dentro do meu gerenciamento. Então é isso, não esqueçam do like, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.